Olá, bem-vindo de volta aqui no meu canal, Criando com a Palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar com mais um dia do nosso devocional, Ele é no meu jardim da oração. E nós vamos ver que Ele é Deus em mim. Esse devocional encontra-se nessa Bíblia Verdadeira Identidade, são 30 dias de devocional. Hoje é o 27º dia do devocional, tá? Nós vamos ver que Ele é Deus em mim e a leitura está em Gálatas, capítulo 2, e nós vamos meditar basicamente no versículo 20. Você pode abrir a sua Bíblia e me acompanhar. Se você não tem essa Bíblia Verdadeira Identidade, pode abrir a Bíblia mesmo que você tenha em casa, em Gálatas, capítulo 2. E vamos pedir que Deus nos dê entendimento, abra nossa mente para a palavra que nós vamos receber agora. Amém? Então, aqui no versículo 20, diz: Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aqui está falando da justificação pela fé em Cristo Jesus. É o título que se encontra aqui, do versículo 15 até o versículo 21, aonde Paulo diz que ele não vive mais em si mesmo, e sim que Cristo vive nele, agora, a partir do momento em que ele creu no Senhor Jesus e foi transformado de Saulo para Paulo. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Vou pegar aqui as canetas só para demarcar onde a gente vai ler. Aqui no devocional, então, diz: um dos grandes paradoxos na Bíblia é que a morte pode trazer vida. Paulo olhava para sua vida passada como morta e considerava o velho Saulo, fariseu de nascimento, crucificado com Cristo. Com confiança, ele podia dizer: Cristo vive em mim. Você crucificou sua antiga vida de modo que a sua nova vida espiritual possa começar? Você deixou para trás a pessoa que costumava ser, juntamente com os direitos alegados e o que mais viesse junto? Está na hora de deixar passar o seu velho eu e dar a Cristo plena liberdade para viver e reinar em você. Essas são as perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos, né? E refletirmos como tem sido a nossa vida. A partir do momento em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo, nossa vida deve ser transformada. A partir desse primeiro passo, nós vamos dando um passo de cada vez na nossa conversão, até o fim da nossa vida. Então, a cada dia que vem, é um passo à frente que nós devemos dar na nossa conversão. Como que nós podemos ser semelhantes a Cristo? Como nós vamos saber o que a gente deve mudar dentro de nós? O que nós devemos deixar de fazer para começar a fazer de modo diferente? Como a gente vai saber? Principalmente se a gente é um convertido, um novo convertido, né? Que acabou aceitando o Senhor há pouco tempo e não tem muito conhecimento. Como essa pessoa ela vai saber o que ela deve ou não fazer? O modo de como ela deve agir, o modo de como ela deve se vestir, o modo de como ela deve se portar, o modo de como ela deve falar e assim por diante. A única forma de nós sermos orientados a ser semelhantes a Cristo é conhecendo o Senhor Jesus, para a gente saber como o Senhor viveu, como o Senhor agiu e como que ele se portou diante das situações aqui na terra que ele viveu e diante das pessoas em que ele cruzou, né? Que cruzou o caminho do Senhor. Então, como que nós vamos saber como imitar a Cristo? É através da palavra de Deus. Por isso eu também coloquei aqui na ilustração umas Bíblias e também um relógio. Porque é a partir daquele momento em que você se dedica a estar diante da palavra, que você separa para estar com o Senhor e conhecê-lo mais através de sua palavra, é a hora em que ele vai nos transformando. Ele vai transformando pela renovação da nossa mente, ele vai transformando o nosso coração e vai colocando em nós o desejo de mudar, o desejo de obedecê-lo, o desejo de segui-lo, o desejo de conhecê-lo mais, cada dia mais, aquele anseio de busca e de conhecimento mais do Senhor. E a única forma que nós podemos conhecer mais a Cristo é através da palavra de Deus e do tempo que a gente se dedica a isso.
em que a gente se dedica a conhecer mais o Senhor. E a partir do momento em que a gente medita nisso, em que a gente anota isso, que a gente reflete nisso, a gente começa a aplicar na nossa vida diante das situações que vêm acontecendo, né? Nós começamos a refletir e a lembrar, não, por mais que eu queira agir dessa forma, por mais que a minha carne fale dessa forma, mas eu não vou fazer, porque isso vai entristecer o Senhor, porque o Senhor não vai agir dessa forma, o Senhor agiria de outra maneira. Então, por amor ao Senhor, por Ele, eu não vou fazer isso, eu vou fazer da outra maneira que agrada o Senhor. Eu não queria não, mas Senhor, por Ti, eu vou fazer, porque Te amo e quero agradar o Senhor com a minha vida. Então é a partir dali que a nossa conversão, ela vai crescendo, ela vai aumentando e nós vamos mudando. Isso não é de uma hora para outra, isso não é rápido, isso leva toda a nossa vida, porque é um passo de cada vez que nós vamos dando. E aí o Senhor vai abrindo os nossos olhos e vai mostrando, filha, isso não pode, isso não está certo. Você está se desvalorizando, você está se rebaixando, você não pode devolver o mal com o mal. Você deve agir dessa forma, não faça isso, você está fazendo mal a si mesma. E o Senhor vai abrindo os nossos olhos e vai mostrando o que nós devemos fazer e o que é certo diante dos olhos dele, não o que é certo diante do mundo. Porque o que é certo diante do mundo, o que é normal para o mundo, não é normal para nós. O que às vezes pode ser nada, pode ser banal para o mundo, mas para nós que conhecemos a palavra, nós sabemos que isso é errado, nós sabemos que não agrada o Senhor. E por isso nós vamos ser diferentes mesmo do mundo. E por isso nós vamos fazer a diferença no mundo. E a partir daquele momento em que nós começamos a agir de forma diferente, segundo aquilo que o Senhor determina através da sua palavra, a palavra que é o nosso guia, nós começamos a fazer diferença no mundo. E nós começamos a refletir a imagem do Senhor. Nós começamos a ser semelhante a Ele, porque aí Ele passa a viver em nós, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através das nossas escolhas e das nossas decisões. E as pessoas começam a ver, mas por que essa pessoa é diferente? Por que ela age assim? Então, por isso eu coloquei essa arte aqui como a gente se olhando no espelho. E a imagem que nós devemos refletir é a imagem do Senhor Jesus. É através de nós que as pessoas devem ver o Senhor Jesus, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso modo de viver, para que eles possam ver em nós a diferença no mundo, que eles possam ver em nós aquilo que vem do Senhor, e assim queiram conhecer o porquê nós somos diferentes, o porquê nós agimos diferentes. E a gente está sempre declarando que nós não somos nós mesmos que vivemos, mas sim que Cristo que vive em nós. Então, todas as vezes que a gente olhar para nós mesmos, nós possamos ver a imagem do Senhor refletida em nós, assim como aqui no espelho. Essa moça olha no espelho e ela não vê ela mesma, mas vê o Senhor Jesus. E isso tem que ser uma busca diária, é uma luta diária. Não é fácil ser como o Senhor Jesus em meio a esse mundo que nos ataca a todo dia, que tem desafios a todo momento, né, provações e que testam nossos limites a toda hora. Então nós devemos manter firme no Senhor, pedindo auxílio, ajuda do Senhor para que a gente possa vencer dia após dia, luta após luta, para que Ele nos dê a vitória e para que a gente seja transformado a cada dia um pouco mais, a cada dia sermos melhores e que o nosso eu vá ficando para trás e que sejamos cada vez mais do Senhor e menos de nós mesmos, para que a gente possa estar refletindo mais o Senhor e não que a gente venha envergonhar o Senhor com o nosso modo de falar ou com o nosso modo de agir e acabar que os outros falem lá, tá vendo? Que ele lá é crente, tá vendo? Que ele lá é cristão e tá fazendo aquilo ali. E a gente vai estar envergonhando o nome do Senhor. Então que venhamos a pensar e refletir o quão a gente precisa melhorar, o quanto a gente precisa mudar e o que a gente precisa pedir que o Senhor nos ajude a sermos transformados à imagem do Senhor, a refletirmos a imagem do Senhor para que Cristo viva através de nós e não a nós mesmos.
meninas, a minha oração ficou assim: que a cada dia da minha vida eu conheça mais a Ti e aprenda a viver como o Senhor, que haja mais de Ti e menos de mim, para que todos vejam que não sou eu, mas é o Senhor que vive em mim. Amém. E assim ficou a nossa arte de hoje. Eu vou marcar aqui também, né, o versículo 20. Vou escolher aqui um vinho, combinar. Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado de mais esse devocional. Ele é no meu jardim da oração. Até a próxima semana, se Deus quiser. Deus abençoe a todas. Tchau!